O Espírito Santo investe em novos portos, melhores aeroportos e renovadas rodovias para acelerar seu desenvolvimento quando a pandemia terminar. Mas essa estratégia passa pelo suporte de verbas federais. Sobre este e outros temas, vamos conversar com a senadora Rose de Freitas, porque o desenvolvimento do Espírito Santo é assunto de Estado. Senadora Rose de Freitas, obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito obrigada pelo convite para essa participação importante do Estado do Espírito Santo. Vamos falar sobre infraestrutura para começar, senadora. A senhora, nos últimos anos, foi a congressista que mais conseguiu verbas federais para obras de infraestrutura no seu estado. Vamos começar, então, vendo esse trabalho em relação à questão dos aeroportos do estado, senador. O aeroporto de Vitória, por exemplo. R$500 milhão assegurado para uma obra que realmente a cidade precisa muito. A senhora, inclusive, foi a primeira mulher a presidir a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional de 2015 e trabalhou muito nesse sentido, né, senadora? Na verdade, o nosso Estado do Espírito Santo, eu quero saudar a todos. Para mim é sempre um grande prazer falar do Estado do Espírito Santo, é um estado cravado na região sudeste e estrangulado entre estados bem maiores, no caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. E nós sabemos que cada recurso, cada centavo que vai para o Espírito Santo significa muito. E nós brigamos aí 12 anos para ter esse aeroporto. O aeroporto foi considerado, inclusive, o melhor do Brasil, mas ele era profundamente necessário, estava ligando Rio, São Paulo, Minas, e muitas vezes era ponto de conexão para outros estados. Mas como deveria ser, e realmente foi, para assegurar esses recursos, nós tivemos também vamos dizer, a fiscalização do governo federal, que viu em determinado ponto que os recursos estavam sendo perdidos pela distância entre a liberação de um recurso e o outro, e até que, por fim, nós conseguimos aprovar o recurso, 523 milhões, o aeroporto foi feito, já foi até concedido, privatizado, mas alavancou e muito a referência do Estado como um Estado industrial, agrícola e também turística. Outro aeroporto que precisa de ser concluído, né, senadora, é o aeroporto de Linhares, no norte do estado, né? O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, já garantiu um prazo de conclusão para essa obra? As verbas estão asseguradas? Olha só, a gente tem que falar um pouquinho do Brasil de hoje, né? Ele anunciou realmente a conclusão das obras, mas eu tenho que te dizer que nós estamos com o orçamento paralisado. Até hoje, você sabe que o orçamento não foi implantado, nem direcionado os trabalhos da comissão como deveria para garantir recursos de obra de infraestrutura, porque nós temos regulamentos, nós temos resoluções que falam sobre isso. Então, ele falou que seria concluído em dezembro deste ano, segundo ele, né, 80% estaria concluído, e o que nós vimos que não aconteceu, exatamente pela falta de recursos. Mas, estrategicamente, o aeroporto em Linhares, porque o Espírito Santo é um estado agrícola, é um estado industrial, mas ele não tendo essa infraestrutura necessária para poder ligar o estado, o nosso estado, para termos um cronograma de ação efetiva que acolha as iniciativas e os investimentos empresariais para o estado, é muito difícil. Mas esse aeroporto está no cronograma do governo federal, já foi aprovado, já começou o investimento, agora precisa da conclusão. Nós temos que ressalvar que a pandemia atrapalhou o mundo, não só o Brasil, e, portanto, nós não temos esse aeroporto concluído no prazo previsto pelo ministro, que faz todo o possível para que a gente consiga ter mais um aeroporto, que nesse caso é o de Linhares. Outro ponto de estrangulamento econômico em qualquer estado, e naturalmente no Espírito Santo, um estado com um imenso litoral, é a questão dos portos, né, senadora? O Porto de Vitória tem recursos federais já destinados para fazer obras, temos o terminal de Vila Velha, a privatização, inclusive, da Codesa, que vai ser a primeira privatização de um porto no Brasil, segundo o próprio ministro Tarcísio de Freitas. Temos o porto em Aracruz,
temos o complexo portuário em Presidente Kennedy, no sul do estado. A senhora podia falar um pouco dessas obras e da importância delas para o escoamento da produção do estado? Eu sou muito empolgada com a questão portuária do nosso estado, até porque também aí vamos encontrar investimentos do governo federal. O nosso porto era colocado 17º, 18º em modernização, infraestrutura e investimentos. E nós tivemos a oportunidade, no final do governo Dilma, do governo Temer, de contar com recursos disponíveis para a modernização do porto, inclusive não só a modernização, como a atualização dos negócios do nosso porto, que estrategicamente está colocado ali da região sudeste, que atende aos outros estados e é um distribuidor de carga. Operacionalmente, nós vamos dizer que o porto está muito preparado, nós temos empreendimentos e investimentos que foram imprescindíveis para a retomada do papel preponderante da economia que o porto tem no estado do Espírito Santo. E também foram recursos assegurados também pelo ministro, que nessa época ocupava outro cargo dentro da estrutura do governo federal. Então, o nosso porto passou a ocupar o primeiro lugar no país. Inclusive, o primeiro projeto de segurança marítima, segurança portuária, foi do Espírito Santo. Porque você sabe, no Brasil inteiro, essa questão de roubo de carga, isso contaminou muito a questão da segurança do tráfego portuário. Então, o Espírito Santo teve recurso para isso. Nós tivemos também, nesse processo, depois que o porto ascendeu a essa colocação excepcional, nós tivemos arrendamento do terminal de Vila Velha, nós tivemos concessão, inclusive leilão de certas áreas portuárias. Então, a obra do TVV, de acordo com o que nós já falamos, que será iniciada proximamente, ela vai contar com um investimento de 120 milhões de reais e mais de 200 empregos. Então, a área portuária, e eu acho que o Brasil tem que se dedicar mais a essa questão, porque, veja bem, o Espírito Santo vai ter o único projeto da América Latina, que é o Porto Central, é a iniciativa privada. Mas ele interage com os outros portos a ponto de ter carga, e aí entrará o projeto da ferrovia, que nós apregoamos tanto. O Brasil está atrasado 200 anos nessa questão de montagem do seu plano ferroviário, a gente sabe disso. Você tem carga de milho saindo lá do norte do estado para chegar no Espírito Santo, passando por 5, 6 estados. Então, essa logística e esse planejamento é fundamental. E, nesse contexto, o Espírito Santo teve o projeto do Porto Central, que também demorou muito a questão da licença ambiental. Eu não posso só comemorar o resultado sem falar que o tempo que se leva para construir uma obra dessa, 12 anos no aeroporto, investimento no porto, 15 anos, o Porto Central, 8 anos, a gente sabe que enfrenta uma burocracia que agora, finalmente, com a visão de Brasil sofrido que está tendo, está se debelando esses entraves burocráticos que impedem que haja agilidade para que haja mais investimento no Estado. Então, esse Porto Central, por exemplo, é o maior investimento da América Latina na área portuária e que teve como parceiro o Porto de Roterdã, que já não era parceiro de nenhum investimento mundial. E no Estado do Espírito Santo optou porque, estrategicamente, esse porto ali perto, lá de Açu, ligando ao Rio de Janeiro, dentro do Espírito Santo, evidentemente que é um investimento cuja logística vai ser muito beneficiada na área portuária. Então, contamos com o apoio do governo federal na concessão, na liberação demorada, mas que existe, e é verdade. Então, a gente tem que dizer que, estrategicamente, o Espírito Santo vai ocupar um lugar muito importante nessa questão portuária a nível nacional. Eu costumo dizer assim, eu fui constituinte, né? O papel do Estado é prover exatamente políticas públicas adequadas para a população, mas todo o processo que a gente acaba falando no final, que é do emprego, da evolução social, de amparo às políticas sociais, tem que passar pelo investimento no desenvolvimento. Nosso Estado, por ser tão pequeno, sofre muito esse tempo, a demora, sabe? E eu te digo, Silvia, assim, todas as questões que envolvem o Espírito Santo, ela não diz respeito só ao Espírito Santo.
pela sua localização, ela contempla o desenvolvimento da região como um todo. Por isso é importante que, ao invés de olhar o que vai fazer em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que se olhe aquilo que investe no Espírito Santo, que é um estado agrícola, um estado industrial, e o potencial turístico do estado é indiscutível, que gera também muito emprego. Você tem um aeroporto bom, você tem uma área portuária, que hoje nós temos navio que leva produto para a China, nós estamos ampliando a nossa capacidade, mas fazendo isso comungando da essência do desenvolvimento do país como um todo. Ali, naquele cantinho, nós estamos conseguindo fazer isso. Então, os investimentos que vão para o Estado, eles são pontuais e são importantes. Nós não ficamos construindo ponte para lugar nenhum. Nós não ficamos fazendo obras suntuosas. Eu adoro museu, mas na hora de você decidir que você vai fazer o museu, temos o nosso museu, nós temos que recorrer a uma parceria pública-privada. Mas se a outra ponta, se é para uma estrada, se é para o aeroporto, se é para o porto, nós temos que contar com o apoio do governo federal. E isso nós temos contado, com muita dificuldade, mas temos contado. Sim, senadora, é verdade. Até porque a gente sabe, né, que boa parte da arrecadação de impostos no Brasil vai para os cofres do governo federal, que naturalmente tem que devolver aos estados e municípios esse dinheiro na forma de investimento, né, senadora? Investimentos em saúde, por exemplo. Sem política. Sim. Esse retorno é obrigatório, porque quando você planeja o crescimento de um país, o desenvolvimento dele, e quer distribuir esse desenvolvimento, você tem que entender que não tem que ter ali, porque Rose vota a favor, não. Tem que ter um planejamento, isso racionalmente, pragmaticamente tem que ser feito. Eu vou elogiar aqui o ministro da Infraestrutura, porque o ministro Tarcísio, ele tem renovado a capacidade dele de interagir com os estados e olhar quais são os projetos fundamentais. Nós temos muita coisa que levamos para o Estado do Espírito Santo, mas temos ainda um gargalo da 262, né? Nós estamos construindo um mestre Álvaro que tem praticamente 12 anos, com dinheiro no caixa, mas cujo projeto nunca era apreciado tecnicamente. Quando ele faltava dados técnicos, você acaba tendo que morrer na unha ali, dentro da estrutura de análise, e isso sempre atrapalhou. Ele tem hoje uma visão mais adequada de como esses investimentos e em que tempo eles devem se dar. Eu comemoro quando os avanços são definitivos, como a questão da ferrovia. É muito mais barato você ter uma ferrovia cuja logística obedece ao escoamento dos produtos do que você ficar imaginando que porque o Estado de Minas Gerais agora tem um governador que é a favor, então nós vamos fazer uma curva lá na estrada. Não é nada disso. O Brasil tem que colocar um planejamento plano sobre a mesa e olhar o que liga ao que em pouco tempo e com capacidade de oferecer uma logística tão excepcional que lá no nosso estado nós temos. Eu não sei se vocês sabem, mas eu queria dizer, o maior produtor de ave e de ovos do Brasil. Um estado desse tamanhozinho distribui ovos para o Brasil inteiro. Qual é a logística que tem para que esse produto chegue na mesa do brasileiro, onde quer que ele esteja? É irrisório. Que a estrada que precisava ser feita demorou muito, mas agora, você vendo como o porto está funcionando, estamos brigando pelo aeroporto de Carca também, nós vamos ver que isso é possível acontecer a partir do momento que você olhar o que produz, para onde tem que chegar, pelo caminho mais curto. Né? Desculpa, eu falei demais, que eu sou meio... Não, senador. Pelo contrário, a senhora está esclarecendo bastante alguns pontos e é importante sempre ressaltar essa questão de que investimentos, primeiro, né, como a senhora ressaltou, investimentos nos estados não devem depender das conveniências políticas desse ou daquele governo, né, são coisas de Estado, né, e que eles geram muitos empregos e que levam comida para a mesa dos brasileiros, né, o transporte é essencial, com certeza. Outra área importante que nós precisamos conversar, senadora, é sobre a questão dos investimentos em saúde, né? Nesse ano difícil, marcado pela pandemia da Covid-19, a senhora já conseguiu liberar quase 400 milhões de reais em recursos para o setor de saúde do Espírito Santo. A senhora pode explicar como é que foi esse trabalho e para onde está indo boa parte desse dinheiro? Enquanto você ia iniciar a reunião, eu já estava ligando para o Henrique, com quem falei ontem, lá do Ministério da Saúde, faz parte da cúpula de trabalho da saúde, e falando exatamente sobre a testagem. Olha só, no Estado do Espírito Santo, isso acontece no Brasil inteiro.
Os municípios constroem seus postos de saúde, ele faz um apelo de que o UPA é mais moderno que o UBS, aí você vai e constrói uma UPA. O que põe dentro da UPA passa a não interessar mais quando se constrói a UPA. E eu não deixo que isso aconteça no meu estado. As paredes são só paredes, os bancos são só bancos. Quem senta nele, quem entra dentro daquelas paredes, precisa de atendimento. Portanto, não é possível pensar que uma UPA não tem um raio-x. Que uma UPA não tem um atendimento adequado para que aquele que socorre, quem está com problema de saúde, tem prioridade no atendimento de excelência. Então, é assim, eu não deixo ninguém dormir, já dizem que eu durmo um pouco, mas não deixo ninguém dormir sobre a mesa com um tomógrafo que pode ser aprovado. O que é um tomógrafo? Quanto custa um tomógrafo? E o tomógrafo o que é? Um equipamento essencial para dar um diagnóstico mais conciso, mais rápido, mais eficiente a um médico que te atende. Muitas vezes, apalpar é importante, faz parte da técnica de quem está tratando, mas quando ele pode apalpar e mandar para dentro de um tomógrafo e sair com um diagnóstico, ele sabe que é uma vida que pode salvar. No meu estado, eu não deixo hospital sem equipamento. Não deixo. E se quiser conversar comigo sobre, olha, talvez a gente possa construir um grande hospital. Não. Vamos lá levantar aquele que está pronto, tá certo? E que tem capacidade. Eu levei uma moto, a minha grande briga, né? Nós criamos o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Mama, mas todo mundo colocava lá na lapela uma fitazinha rosa, nós acendíamos o Congresso. Quando você ia olhar a distribuição do mamógrafo no Brasil, via que era pouca, irrisória. Eu comecei a levar mamógrafo no meu estado, distribuir por região e falar, aqui no Caparaó vai atender 14 municípios. Mas é um mamógrafo? Mas tem um mamógrafo. Então, é preciso que a gente fale de saúde e fale do equipamento, da infraestrutura que a saúde tem. Todo mundo pensa no município bonito, o município tem rua, calçada, no município que tem asfalto, que tem praça de esporte. Quando você fala em saúde, você pensa em quê? Você pensa em tratamento, atendimento adequado. Então, realmente, no estado do Espírito Santo, eu não deixo faltar recurso na saúde de espécie nenhuma. Hemodiálise. Vou citar um exemplo que talvez quem esteja me ouvindo vai identificar isso demais. O sujeito saía lá da divisa da Bahia para conseguir fazer hemodiálise 2 vezes por semana em Vitória. 400 quilômetros. Se ele não morria pela doença, ele morria na estrada. Isso eu não aceitei e comecei a fazer a distribuição da hemodiálise no meu estado. Onde é? Qual hospital que tem capacidade? Preciso de uma sala, então vamos construir a sala, colocar as máquinas e vamos cuidar. Hoje, quase ninguém anda nas estradas do Espírito Santo à procura de tratamento de hemodiálise. Tem no norte, tem no sul, tem no Caparaó, tem na região centro-serrana. Isso que eu acho, assim, eu fui política e sou política para implementar no meu estado a capacidade de prestar serviços. Não eu, mas quem estiver à frente de uma administração pública não fique pedindo, pelo amor de Deus, será que você consegue 100 exames para mim lá em Vitória? Isso é incabível. Cabível que você tenha que ter favores tratando dos seus direitos. Então, realmente, a gente levou muito recurso, que foram para aquisição de equipamento, custeio, né, porque tem hospital que não consegue ter a gás, não consegue ter o bisturi, falta tudo. Então, a primeira conversa que vier falar comigo sobre saúde, qual é o planejamento para que essa unidade, esse hospital funcione. E por aí, quando me entregam aquele papelzinho na mão, de quem está do outro lado, porque eu vou atrás e digo, nós estamos falando de transporte para paciente, não é porque aquele transporte vai salvar, é para levá-lo num lugar mais perto, com a capacidade de atendê-lo da melhor condição e investimentos na parte de urgência e emergência, fundamentalmente. Então, eu fico feliz em realizar. Não tem nada, o pessoal fala assim, a Rose tira água de pedra. Não é verdade. Eu acho que eu sou que nem aquela pessoa que fica pendurada no paletó, dá o mamógrafo lá do meu estado, dá a ressonância, porque lá é o mesmo povo que mora em São Paulo, só que num estado menor. Verdade, senadora, verdade. Outro problema que o Espírito Santo, não só o Espírito Santo, mas todos os estados brasileiros enfrentam, é da questão de recursos para a educação, principalmente para a educação básica, educação pública no Brasil.
A senhora, num balanço do mandato que a senhora fez recentemente, a senhora informou que já destinou 500 milhões de reais em verbas federais para investimentos na área de saúde do Espírito Santo. Mais da metade disso, né, para a construção de creches e escolas. Então, a preocupação da senhora aí, no caso, é realmente a educação fundamental, a básica, né? Se pensar na estrutura social, como é que ela funciona, eu acho que você é casado, né? Você tem filhos. Estou. Isso. Sim, tenho. A tranquilidade que uma família tem é quando você sabe que na primeira infância uma criança pode ir para uma creche e começar a se familiarizar socialmente com o aprendizado. Se você não tem isso, as mães, teve uma época no Brasil, muito tempo atrás, que se inventaram as creches por adoção, em que a mãe deixava o filho na vizinha, mas ela, coitada, ela tirava do salário dela. É dever do Estado cuidar da infância, da adolescência, prover de estudo, né, toda essa juventude que está aí. Então, toda vez que lançou o programa de creche, nós saíamos na frente, fazíamos uma avaliação do Estado com os prefeitos, com os movimentos de mulheres, e por ali a gente localizava essa. Muitos desses programas fracassaram, muitos fracassaram. Você está vendo que hoje, em 2020, nós estamos lutando, né, Fundeb, a luta que se trava por educação básica e tudo mais. Eu atendo aí nesse aspecto, eu não consigo ter um planejamento no meu Estado, mas vou dizer que na cadeia, a Universidade do Espírito Santo, nós atendemos sempre, tá? E falta muita coisa para a universidade. No Instituto Federal de Educação, nós temos no Estado do Espírito Santo 22 institutos, nós só perdemos para o Ceará, a educação técnica, o mercado exige isso. E depois vem a educação básica. Muitas escolas municipais, elas estão completamente abandonadas, porque não tem recurso suficiente para manter, para reformar, para colocar uma escola atualizada. O governo falha quando não manda os equipamentos necessários para você ter a informatização, você saber que a criança está atualizada com o mundo moderno de hoje, que é todo conectado. Então, claro. Mas nós não deixamos, mesmo assim, nós construímos, levamos muito recurso para construir escola, muito recurso para construir creche e muito veículo escolar, né? É absurdo que hoje, eu vi esse de perto, os meninos, eu levei uma escola técnica federal para uma região chamada região dos Pomeranos. Quando eu anunciei essa escola, muita gente riu, falou, doidou, senadora, está lá a escola. É uma área onde está localizado, inclusive a cooperativa maior produtor de ovos e aves do Brasil, está lá. Qual é a tendência dessa região? É toda ela agrícola. E como é que as pessoas vão fazer pular de uma indústria que produz como produz para que você tenha capacidade de informar, de formar mão de obra, capaz de administrar esse contexto e trazer mais progresso para ela? Você tiver educação. Quando a escola... de lado. Não, quando a escola... Eu fiz em cooperativa. Pegamos 3 municípios, cada um deu 120 mil reais, adquiriu um terreno, e lá foi instalada uma escola, o IFES, Escola Técnica de Ensino Superior. Essa escola, você não pode imaginar o progresso que trouxe para aquela região. Formam administradores técnicos também, mas de nível superior, que entendem da administração rural, que ali ajuda os negócios, não da família, mas num contexto maior. E é um progresso que, quando você chega, você sente alegria. Você vê aqueles meninos, eu sou doutor agora. Ele não está destinado a ser simplesmente aquele que cuida da agricultura, da lavoura, da produção ao lado do pai. E qual a perspectiva dele? É ficar ali na produção familiar, mas sem poder acrescentar nada de importante para o desenvolvimento da região. Não é assim. Então, as escolas técnicas federais cumpriram um papel importantíssimo no Estado. Agora, olhando de baixo, olhando o quanto é importante para as mulheres trabalhadoras rurais ter uma creche para deixar seus filhos, porque a maioria delas deixava debaixo das árvores. E quantos acidentes aconteceram? Uma criança dá um enxame de abelha, uma cobra, que ali ela deixava, fazia uma tendinha, deixava a criança dormindo e ela trabalhando. Ia trabalhar na roça. Isso. Então, a educação, ela obedece todos os seus níveis. E acredite, eles estão todos interligados. E acredite, não tem desenvolvimento
sem educação, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, senador. Aliás, educação é uma coisa que falta no Brasil, principalmente na relação com as mulheres. A gente vê que ainda existe uma violência muito grande contra as mulheres. A senhora tem pautado a sua vida pública pelo combate à violência contra a mulher. Aqui no Congresso, inclusive, tem participação preponderante nesse sentido. Essa pauta feminina no Congresso, como tem andado, senador? A senhora podia falar um pouco, por exemplo, de projetos que a senhora tem nesse sentido, como, por exemplo, o aumento em 1/3 das penas dos crimes de violência doméstica e familiar. E, para terminar o programa, depois de a senhora falar da violência, fala um pouco da participação da mulher na política, por gentileza. Pois é, na verdade, nós não falamos das obras do Espírito Santo, você vai me convidar outra vez, que aí a gente vai entrar também por outros investimentos que o Estado tem, precisa, e que estão acontecendo gradualmente. Olha só, você toca num assunto que é quase que a razão minha de viver, né? Se nós não tivermos dentro das escolas matérias que possam discernir esse conceito de que mulher é um ser subjugado, não acham, né? A violência, a violência acontece porque ela quer, ela que provoca a violência, e que hoje tem leis e leis e leis, eu faço lei todo dia, se escrever todo dia uma lei para proteger a mulher, ainda não consigo fazer todas quantas são necessárias. Recentemente passamos o caso da menina, uma influencer lá em Santa Catarina, que fizeram com aquela menina no tribunal, prova que culturalmente essa mentalidade ela não pode perdurar. Portanto, para que ela não perdure, é preciso que a escola ensine a cidadania, ensine o direito humano. O pai não pode mais dizer para o filho dele: ó, pai, hoje eu passei a mão na menina lá na escola. Isso mesmo, meu filho, aproveita. Nada disso. Isso não tem nada a ver com respeito, com dignidade. A escola precisa ensinar. Quantos filhos de famílias violentas não têm uma outra versão, uma outra conversa, uma outra formação para que ele possa mudar a mentalidade dele? Ele cresce com aquela. E, evidentemente, se cresce com aquela, vai praticá-la. E essa violência é muito grande. Eu lamento olhar o quadro eleitoral hoje e ver que no Brasil, onde mais da metade são mulheres, elegemos pouquíssimas mulheres. Pouquíssimas mulheres. No debate final, permanece ainda aquela questão da superioridade na política. Eu te digo isso, que eu sou uma entre 12 num colégio de 81. E lá na Câmara, uma entre 72, 74, que varia conforme a suplência, alguém se afasta, a outra entra, no universo de 513. Mas se metade de mulher iria funcionar, metade das mulheres iriam falar como deveriam falar, do alto de uma tribuna, no chão, nas reuniões, empoderadas com a palavra de que essa violência precisa acabar. Senadora Rose, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e nós agradecemos também a você que nos acompanha até agora. Lembrando que esse programa já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, no nosso canal do YouTube ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado.